na época eu trabalhava de vigia numa empresa. E aí eu tinha a liberdade de levar a Bíblia para o trabalho. E lá, como não era um trabalho, digamos assim, esforçado, era somente para estar ali observando o lugar, eu levava a Bíblia e começava a ler a Bíblia. Eu lia a Bíblia todinha nesse meu processo de novo convertido. E aí eu me apaixonei pela palavra. Eu não consigo enxergar um pastor sem família, porque realmente é a família que nos traz o renovo. Claro que Deus, a gente orando e o Espírito Santo nos ajuda, mas a família é esse presente de Deus, como diz o Salmo 127. Quem é que não discute? Até para saber qual seria a melhor solução. Quantas vezes a gente está discutindo lá em casa e de repente chega um neto, chega uma neta, chega um filho. Meu irmão, já era, foi tudo por água abaixo ali, pronto, aí já abraça, a gente tem aquele carinho ali. Quando a menina vai embora, a gente já está apaixonado de novo. Saber, né? Por tudo que a gente passou, talvez vocês não saibam, mas minha esposa, ela vem de um pós-transplante aí, transplante de rins, e assim, ela sofreu. Quando nós nos convertemos, com 3 meses, ela recebeu esse diagnóstico, que os rins dela estavam paralisados, né? A partir daquele momento, ela começou a fazer hemodiálise. Então, uma luta enfrentando essa questão do tratamento renal com a minha esposa, depois transplante também, outro processo, né? E aí foi muitas coisas que a gente passou na vida, mas nunca abandonamos o Senhor, nunca perdemos a fé. Talvez alguém diga, se converteu e agora é só vitória. De certa forma é só vitória. Está na presença de Deus, ainda que venha lutas, continua sendo vitória, porque Deus é o nosso auxílio. Sim. Mas assim, tem dificuldade, tem aflições, mas a gente tem uma certeza, é que Ele está com a gente. Graça e paz, pessoal! Eu sou o Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Thalita? Sem querer querendo, a gente combinou hoje, não foi? Eita, é verdade, olha, a gente Blue tá de azul. Blue e black. É mesmo. Mas foi por acaso, eu tinha a outra roupa ali e nem prestei atenção também na hora de vestir. Só vestiu e foi isso aí, as bem. Correrias da vida, eu peguei. Agora que a gente foi se apresentar. Que você reparou. Que eu fui perguntar se você tava bem. É isso mesmo, né? Que você não fez essa pergunta típica, tradicional. Você está bem? Eu tô bem, Pedro. Você Graças a Deus. Eu também estou ótimo. Eu tô muito empolgada. A gente vai ter um dia cheio de coisas acontecendo. Exatamente. Enfim, tô ansiosa. E tudo coisas de Deus. É isso aí. Em nome de Jesus. Antes da gente iniciar, apresentar o nosso convidado, muito mais que especial, que veio de fora, rompendo as barreiras geográficas, paulafoncinas. Antes da gente apresentar ele, queria apresentar os nossos patrocinadores. E o nosso primeiro patrocinador é ele, Júnior Honda. Ele que está com a gente desde a primeira temporada. Você que quer adquirir a sua moto, seja financiado, consórcio ou à vista, é só entrar em contato com ele, escaneando o QR Code abaixo. E também temos a MP Representações Forte Metais. Você que está construindo a sua casa, reformando e quer colocar materiais de alto padrão, é só entrar em contato com ele também, que lá tem materiais de excelência, tanto torneira, chuveiro, sanitário, seja o que for que você precisar, lá tem. E também temos Isa Makeup. O que é que tem na Isa Makeup? Isa Makeup Shop é uma loja que está sempre com a gente e elas vendem, além de maquiagens, elas vendem diversos acessórios. E é uma loja que vai ajudar você a cuidar da sua beleza, do seu visual, e vale a pena conhecer tanto os produtos em maquiagem quanto os produtos em acessórios. As meninas são maravilhosas e vão te ajudar a sair ainda mais bonita. Exatamente. Também temos Isa Fisioterapeuta. Isso mesmo, Isa Fisioterapeuta ortopédica e infantil. Ela que é uma profissional super capacitada para te ajudar a cuidar da sua saúde. Ou se você conhece alguém que está precisando desse apoio, ela é a profissional que você deve procurar.
Exatamente. E também temos Smart Cell. Você que tem seu celular e está precisando de alguma assistência técnica, ou se o celular está intacto e precisa de uma capinha, película, fone de ouvido, carregador, lá é o lugar. Lá você encontra esses materiais. E também temos Maria Makeup. Isso mesmo, inclusive acabou de passar ali o anúncio dela na nossa televisão. Maria Makeup, maquiadora, ela é aquela pessoa que você vai procurar quando você tiver um evento especial que você quiser dar um up na sua beleza. Um casamento, formatura, festa de aniversário, fotos, enfim. Ela é uma profissional que vai ter um serviço de excelência para te oferecer e você vale a pena procurar ela. Exatamente. Quer ir linda? Procura Maria. É isso aí. Também temos Lisbelle. O que é que tem na Lisbelle? Lisbelle Vestindo com Amor é uma loja de peças infantis femininas especializada nessas peças que vão deixar as suas meninas ainda mais bonitas. Então, se você precisa de peças infantis, você pode procurar o perfil delas. Elas têm um acervo muito lindo com as roupas. E se você quiser presentear sua filha, sua sobrinha, sua irmã, enfim, alguma criança, elas merecem e você vai poder encontrar uma loja que você pode confiar. Exatamente. Também temos a Royal Comunicação Visual e a Arte Mais. Você que quer renovar a fachada da sua loja, ou está montando a sua loja agora e quer fazer uma fachada, é só entrar em contato com eles também. Lá também eles produzem tudo na área de comunicação visual, seja logo, artes para redes sociais, tudo que você pensar e precisar na área de comunicação visual, eles fazem. Então é só entrar em contato com eles que eles vão desenrolar para vocês. E também temos a Vapo Delivery. Você que tem restaurante e loja, precisa de um delivery rápido e ágil, é só escanear o QR Code e entrar em contato com eles. Se você não tem restaurante, mas precisa de um mototáxi, eles também fornecem. E também temos a La Rivière. La Rivière é uma loja de peças de blusas femininas, você pode procurar. Rebeca, que é a proprietária, ela sempre traz peças muito elegantes para te ajudar a ficar mais bonita, mais elegante, cuidar do seu visual. Então, só de conhecer todos os patrocinadores que a gente já trouxe até aqui, você já vai dar um belo trato na sua beleza. E falando em cuidar do seu visual, você também pode procurar Volumosa Concept, que é uma loja da nossa irmã Iris, que é cabeleireira, e ela oferece uma linha completa de tratamentos para os seus cabelos. Além disso, ela oferece os serviços de cabelo que você pode procurar para ficar ainda mais bonita. Exatamente. E também temos a Sublime. Isso mesmo, o Estúdio Sublime de Thaís e Michele, especializada em micropigmentação, mas também oferece diversos outros serviços, como design de sobrancelhas, micropigmentação labial, extensão de cílios, enfim, você pode procurar, porque lá as meninas vão ter diversos serviços para cuidar da sua beleza e te deixar ainda mais confiante. Exatamente. E também temos a Academia Pratique Esportes. Você que quer entrar no mundo fitness e cuidar da sua vida, do seu templo do espírito, chegou a hora, chegou o momento. Escaneie o QR Code abaixo e entre em contato com eles, que eu tenho certeza que lá você vai ser bem atendido e cuidará do seu corpo. E nosso último patrocinador é a Jamile. O que é que Jamile faz? Jamile, psicanalista e terapeuta, ela é especialista no cuidado com mulheres, ela faz terapias de grupo. Então, se você está precisando dar essa atenção para você mesma, se cuidar mais, dar mais atenção à sua vida, da sua mente, da sua saúde mental, você pode procurar ela porque ela é uma profissional excelente. No seu Instagram, ela também divulga os diversos trabalhos que ela faz individuais e em grupo. Exatamente. E já agradecemos a nossos patrocinadores, muito obrigado a todos que acreditam nesse projeto e confiam na gente e vem incentivando a gente cada vez mais a levar um conteúdo com propósito para a vida das pessoas que estão assistindo e para as pessoas que estão assistindo, que querem contribuir, mas não são patrocinadores. QR Code, Pedro. QR Code. Se você não é um patrocinador, mas deseja nos abençoar, você pode acessar esse QR Code. Plim! Hoje, Sandro não está aqui na bancada para fazer seus comentários, se o Plim está afinado ou não. Mas, enfim, você pode nos abençoar e nos ajudar a levar esse projeto para frente e um conteúdo com excelência. Exatamente. E você que ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, inscreva-se no canal que toda segunda-feira às 19 horas temos um conteúdo com propósito para você. Além de podcasts completos, também temos cortes, você pode estar acompanhando ao longo da semana. É isso aí, antes do nosso episódio começar, já não se esquece, porque a gente vai começar o nosso bate-papo e eu sei que você vai se concentrar, então já aproveita essa oportunidade para se inscrever, dar o like e conferir nossas outras redes sociais. E é isso aí, né, Pedro? Exatamente, agora se sinta honrada
em apresentar o nosso convidado mais que especial. É isso aí. Hoje nós estamos com a presença aqui de Pastor Cícero. Ele que é pastor da Igreja Batista Missionária, casado com a pastora Vera, pai de Camila e Marcelo e avô de Maia e Abner. Seja muito bem-vindo, você que traz uma caminhada com Deus e que hoje vai ficar à vontade aqui para compartilhar suas histórias e suas experiências. Muito obrigada pela sua presença. Amém, queridos. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus e ao meu irmão Pedro, Thalita também, que me convidou a vir aqui participar desse programa. Eu já gostei do ambiente, da equipe. Que bom. Deus continue abençoando essa equipe, viu? Amém. Amém, É amém. um prazer estar aqui. Amém. Pastor, a honra é toda nossa estar recebendo você aqui. Você que veio lá de Petrolândia, não foi isso? Isso. Pastor do nosso irmão que já esteve aqui com a gente. Inclusive está aqui no estúdio também. Nosso irmão Ednei. Ednei. Já esteve aqui, já saiu o episódio dele. Foi uma bênção também. Muita gente gostou. Legal. Aí agora a gente trouxe Ednei, o seu pastor. E vai ser uma bênção. A pastora também que está aqui acompanhando. E a honra é toda nossa estar recebendo o senhor aqui. E já para a gente iniciar esse bate-papo, queremos saber como foi que você conheceu a Cristo. Como foi que você iniciou a sua caminhada no Evangelho? É o seguinte, Pedro. Foi uma história bem interessante, porque há 17 anos atrás, a gente estava bem. A gente tinha emprego, a gente tinha saúde, a gente tinha uma família, digamos assim, bem estruturada, né? Uhum. Mas aí uma angústia começou a bater no coração da minha esposa, e aí, diante daquela situação, aí ela disse, meu amor, vamos começar a visitar as igrejas? Aí eu falei, eu estava bem, né? Aí eu falei, vamos, mas na verdade aquele vamos ali era só para Só para consolar. fazer média. Exatamente. Só para consolar ela. Dentro do meu coração tá dizendo, eu não quero nem saber, eu tô de boa. Mas aí o tempo foi passando, aí chegou um dia, era até um domingo, e ela disse, olha, o dia é hoje, eu estou indo para a igreja, visitar as igrejas, e aí para a gente saber da qual igreja a gente vai permanecer. Aí, diante daquela declaração dela, eu digo, rapaz, não vou deixar minha esposa ir sozinha não, eu também vou com ela. Aí acompanhei ela para visitar uma igreja, chegando, era até um dia de domingo de manhã. E foi interessante que antes da gente chegar na igreja, a gente nunca tinha ido a uma igreja evangélica, né? Aí a gente combinou, mas chega lá, de repente tá cheia de gente lá, e como é que vai ser essa nossa chegada? Aí nós combinamos, se tiver muita gente, a gente passa direto, faz de conta que nada aconteceu e a gente segue, né? Mas quando Deus está no negócio, Pedro e Thalita, Ele prepara todas as coisas. Nesse domingo, nós chegamos ali naquela igreja, a Igreja Batista Missionária, a qual a gente está até hoje, né? 18 anos numa mesma igreja. Estava ali somente a zeladora, preparando o ambiente para ter a escola bíblica dominical. Aí nós entramos naquela igreja e a zeladora foi bem gentil com a gente, falou que a gente ficasse à vontade, que logo estava chegando a equipe, os irmãos iam fazer a escola bíblica dominical. E nós sentamos ali, de repente chega o pessoal, os professores, e também chegou o pastor Ricardo, que é o nosso pastor. E aí ele nos atendeu, nos perguntou quem éramos nós, e aí nós dissemos, olha, nós somos católicos, nós viemos aqui somente visitar a igreja, e aí viemos. Ele disse, pois fique à vontade. Ele foi bem amoroso também com a gente, gentil. E a gente entrou ali, ficou ali à vontade, ouvimos aquela escola bíblica dominical de ensinamento da palavra de Deus, saímos dali irradiante, eu e minha esposa. E aí chegamos em casa, nossos filhos eram adolescentes na época, e aí eles ficaram também bem animados, os dois, né? Então a gente sentiu a alegria do Espírito Santo naquele momento ali. Que incrível. E aí começamos a frequentar a igreja, não perdíamos nenhuma programação da igreja. Caramba. E aí fomos se firmando. Com 30 dias nós conversamos, né? Os 4, e decidimos permanecer naquela igreja. E ali a família junto,
decidiu aceitar Jesus como Senhor Que bênção. e Salvador das nossas vidas, e ali permanecemos até o dia de hoje, né? 18 anos atrás. Glória a Deus por isso. Amém, amém. É interessante, né, que o senhor foi só lá para Pra fazer visitar. as médias com a esposa. A esposa já usada por Deus falou, vamos lá fazer uma visita. Vocês eram católicos desde pequeno, desde criança, ou foram também frequentando a igreja católica, gostou e depois falou, não é mais disso que eu quero? A nossa família é raízes, né? Na igreja católica. E aí a gente já acompanhou a família e inclusive na época, a gente participava do pastoral da família, a gente participava. E aí, diante daquela situação, eu digo, rapaz, eu vou ter que voltar lá e dizer ao meu líder que Deus tem nos chamado para um outro ministério, um outro estilo de vida. Aí assim eu fiz, fui lá e expliquei para ele. Ele nos abençoou e até hoje nós estamos lá. Na Igreja Batista Incrível, que Missionária. legal. Benção. E como foi que você descobriu ao longo do tempo que queria ser pastor? Na verdade, Pedro, até hoje eu estou descobrindo. Na verdade, eu nunca almejei ser pastor, sabe? Uhum. Nós, como eu já falei para você, nós chegamos na igreja e aí fomos servir. A gente tinha essa convicção de que Deus nos chamava para servir, né? E a questão de Jesus ali na Santa Ceia, lavando os pés dos discípulos, né? Nos mostrando qual o verdadeiro sentido do Evangelho, do Reino de Deus, que é de servir. Nós sempre tivemos servindo. E aí começamos como obreiro ali naquela igreja, diácono. Nós passamos por vários processos até chegar onde a gente está hoje. Mas nem ela, nunca almejamos esse título de pastor, mas as coisas foram acontecendo, né? Assim como falei para vocês, quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, Ele cumpre, né? Ele usa os seus caminhos, que não são os nossos, né? E aí foi acontecendo. Hoje nós somos pastores, presidentes da igreja, mas assim, eu costumo dizer, o meu pastor sabe disso, o pastor Ricardo sabe disso, e todos sabem que eu sou um pastor diácono. Eu creio muito nesse chamado diaconal. Inclusive, eu já ouvi alguém dizendo que todo pastor deve ser um diácono. Uhum. E eu sou esse pastor diácono, eu não me prendo a título. Realmente eu sei que há um trabalho a ser feito e a gente faz isso com muita alegria e com muita gratidão no coração da parte de Deus. Que sensacional, né? Porque assim, vai para além do título, mas começa no serviço, né? E no final das contas, quando a gente está servindo na casa de Deus, a gente está servindo ao Senhor da casa, né? Verdade. E isso é tão essencial para fortalecer a fé, para fortalecer a caminhada e para que Deus continue trabalhando na nossa vida, continue nos mostrando para onde Ele quer nos levar. Assim, que incrível. Se eu não me engano, Jesus falou para Nicodemos que o vento sopra onde quer, né? E ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe para onde vai nem de onde vem. Então eu acredito que essa é a vida do que entrega a vida a Jesus, né? Sim. Entrega a vida a Deus. O Espírito Santo vai conduzindo. Muitas vezes a gente não compreende, mas a gente sabe que Deus está no controle da nossa vida. Sim, amém. E essa também tem que ser a essência nossa, né? Uhum. O serviço. Porque se o próprio Jesus que veio aqui na Terra, ele veio para servir, quem somos nós, meros mortais, para estar aqui só esbanjando cargos e títulos? Eu creio também muito nisso que você falou, que a gente está aqui para servir, seja do novo convertido, a pessoa que tem mais tempo na igreja, ao líder de ministério, ao pastor, tem que estar ali servindo, ajudando, seja o que for, tá ali fazendo, né? Uhum. E mostrando que realmente é um verdadeiro servo do Senhor. Verdade.
Até porque foi muito bom esse versículo que você traz, que realmente é sobre isso, né? Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente não tá mais para viver as nossas vontades, os nossos desejos, de fazer exatamente o que a gente quer, mas a gente tá para ouvir um direcionamento da parte de Deus. Deus nos direciona e às vezes é como você falou, a gente nem sabe exatamente para onde está indo, mas estamos obedecendo a voz de Deus e caminhando para os planos que Ele tem para nós. E essa é a caminhada do cristão, ouvir a voz de Deus, servir, ser edificado, ser fortalecido pelo Espírito Santo, e seguir caminhando para onde Deus quer nos levar. É verdade. Eu tenho essa convicção, sabe, Pedro e Thalita? Essa convicção que realmente a gente deve servir e, assim, não me prendo a cargo. Eu estou pastor da Igreja Batista Missionária, mas sei que Deus move, né? Deus é quem comanda a nossa vida. E eu estou disposto a voltar a cuidar da igreja, até como zelador, se for necessário, mas com o coração feliz e muito grato, porque o que Jesus ele fez por nós não tem preço, né? E isso é uma das coisas que me chama muita atenção, né? A simplicidade de Jesus. Sim, ele foi um cara muito humilde, muito simples, chegou aqui, não chegou porque todo mundo esperava que fosse nascer em palácios ou fosse algo assim extraordinário. Eita, nasceu o Messias. O Messias está vendo, mas ele nasceu humilde, numa manjedoura ali. E tudo isso fazia parte do plano perfeito de Deus para mostrar que nós cristãos temos que ser humildes e simples. Não que muita gente tira isso como, o crente tem que ser pobre, tem que ser isso, tem que ser isso. Não, mas a gente ter a humildade no nosso coração. Por mais que a gente tenha dinheiro, tenha cargos, tenha títulos, a gente ter a humildade de ter o amor de Cristo dentro de nós. E com isso, quem ama a Cristo e tem o amor dele, nós acabamos amando vidas e amando pessoas também, não é isso? É verdade. E assim, eu quero até dar um recadinho para quem é homem, né, marido, né? Assim como aconteceu comigo, né? Eu não tinha a pretensão de ir para uma igreja evangélica, mas Deus usou a minha esposa, né, para me levar até lá. E realmente, muitas vezes, a gente não compreende, mas Deus faz isso, né? Usa a pessoa amada que está do nosso lado ali para nos conduzir a algo melhor. A gente não compreende, mas é o melhor, né? Estar na presença de Deus. Essa, na verdade, é a vontade de Deus, né? Que a gente o sirva, né, desde muito cedo, mas muitas vezes, assim como eu, né, estava endurecendo o coração, não vou não, e tal, mas quando ela disse, não, eu vou, eu digo, não, então vamos juntos, né, estamos juntos. Que incrível. E tem essa parte também, né, que nós homens somos o provedor da casa, e a mulher vem como o pilar que Deus usa como sabedoria para manter a casa ali firme. A gente estava falando no último podcast da minha esposa, que é uma pessoa que ora muito bem, né? Uma oração simples e bonita, nem palavras eloquentes e cheia de letras. Mas ela também é uma pessoa muito usada em questão de sabedoria. Às vezes eu tô ali perreado do juiz, ela vem com sua palavra mansa, calma e cheia de sabedoria que Deus dá para ela. Ó, é isso. Aí às vezes a gente fica, tu sabe lá de nada. Aí depois para pensar e falar, é mesmo, ela tem razão, ela tá certa. E é isso. A gente dá sempre ouvidos às nossas esposas, que elas têm uma sabedoria, e Deus usa ela com sabedoria para poder trazer os conselhos certos para nós homens de casa. É verdade, Pedro. E assim, a mulher, eu sempre falo isso, as mulheres sabem, as nossas irmãs lá na igreja sabem disso, que o quanto elas são importantes, né? Deus as escolheu com uma sabedoria diferente da do homem, né? Um grande poder de influência. Eu fico pensando assim, a ponto de esse poder que as mulheres têm, que tanto pode ser usado para o bem, mas também pode ser usada para o mal. Então, elas têm que ter muito discernimento e essa sabedoria para conduzir esse dom que Deus deu para as mulheres, né? Você vê, a gente lê a Bíblia e percebe que uma mulher convenceu Adão, né? Ele já tinha ouvido a voz de Deus que daquele fruto ali não, mas a mulher convenceu o homem a comer daquela fruta, né? A gente olha uma história como a de Sansão, né? Que a mulher convenceu Sansão ali a dizer qual seria o seu segredo ali e tal.
Então a mulher tem um poder muito grande. E vocês, mulheres, tenham cuidado com, deixa eu olhar Com esse pra poder, né? Tenham cuidado com esse poder. Cuidado com esse poder, pessoal. Verdade. Mas essa reflexão sobre o funcionamento ali da família, como Deus instituiu e a direção que Deus dá e o poder que existe na sabedoria da mulher é muito válido, assim. Porque eu já percebi chamados exponentes de pessoas que ou foram impulsionados ou foram completamente paralisados justamente ali no momento em que a pessoa escolheu com quem estaria junto. Sim. Então, é muito sobre isso. Tanto o homem ter a sabedoria e o discernimento de ouvir a mulher com quem está junto, mas também a sabedoria de escolher, né? E também as mulheres terem a sabedoria de serem instruídas por Deus, também ali nas pessoas com quem elas estão juntas para escolher e para serem voz de Deus ali na sua casa, para sua família, porque eu já vi as duas situações. Eu já vi ser chamados de homens de Deus serem impulsionados pelas esposas com quem eles estão e pessoas que estavam ali auxiliando e sendo voz de Deus, mas também vi chamados serem completamente paralisados por causa da mulher com quem o homem estava junto. E ela não foi a pessoa que impulsionou, que direcionou para Deus, sabe? E assim, muito da nossa caminhada cristã vai estar ali na nossa igreja, vai estar na nossa família. E ter essa sabedoria para escolher com quem a gente está junto, com quem a gente vai caminhar a caminhada com Deus. Porque, novamente, a gente volta para aquele ponto de que nossa vida não é nossa. A gente não está aqui a serviço de viver o que a gente quer somente. Mas a gente está aqui para ouvir a voz de Deus. Então, estar junto com uma pessoa que segue esse direcionamento também, que tem prazer em seguir a caminhada com Deus, é essencial. Porque fortalece a fé. E é como você falou, às vezes faz nascer um chamado. O que seria se sua esposa não tivesse dado aquele convite naquele dia? Será que hoje você seria um pastor, né? Então faz toda a diferença na caminhada. Exatamente, Thalita. Às vezes eu fico refletindo na minha vida e pensando, poxa, eu sei que Deus, ele muda as circunstâncias, muda as histórias, mas assim, a minha esposa foi realmente muito usada para me resgatar para uma vida na presença de Deus. Por quê? Na época em que a gente estava passando por isso, eu estava, tipo assim, ouvindo muita... os musicais, tipo Sofrência, né? Histórias de casos que não deram certo e tal. Eu digo, poxa, hoje quando eu paro e fico pensando, eu digo, poxa, acho que se eu não fosse um crente hoje, provavelmente eu estaria nas mesas dos bares por aí da vida. E aí Deus me resgatou. Glória a Deus. Exatamente. Isso que Thalita falou também, eu já assisti, se não me engano, um vídeo, um corte de podcast. É exatamente sobre isso que você falou. Que o rapaz estava sendo entrevistado, ele contou que conhecia pessoas que tinham um grande potencial para o chamado ministerial que eles tinham. Só que esse chamado estava parado, estagnado, por conta da mulher que ele escolheu casar. E ele conhecia também muita gente que parecia não ter chamado nenhum, tá ali só meramente, assim, não tem um potencial muito grande de alcançar muitas pessoas, mas por conta da mulher que ele escolheu, o cara nem diz, tira leite de pedra. E tem um potencial muito grande por conta das escolhas que ele fez, né? Quando a gente casa com a mulher certa, ou a mulher quando casa também com o homem certo, os propósitos vão unidos. E eu creio que o casamento certo, que vem de Deus, Deus não une somente pessoas, Deus une o propósito. E quando os dois estão unidos no mesmo propósito, com a mesma visão, com o mesmo chamado, não tem como dar errado. Verdade. É impossível estar numa conversa como essa e não citar a Bíblia, em que a mulher sábia, diz, né? A Bíblia, a mulher sábia edifica a casa. Então, assim como eu falei para os homens, fique atento no que a sua esposa está dizendo, está te chamando. E também para as mulheres, né? Que não ser essas mulheres tolas, né? Que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. De repente o homem está sendo conduzido para uma vida diferente na presença de Deus e de repente a mulher está impedindo que isso aconteça. Isso é uma falta de sabedoria tremenda. Deus ajude esse casal, Deus ajude essa situação, porque é muito delicada essa situação. Sim, verdade. Você mencionou rapidinho sobre uma mudança que teve ali na sua vida, né? E você compara a vida que você tem hoje com Cristo e como ela poderia ser se você não estivesse com Jesus. E aí eu queria saber, assim, quais foram as mudanças que você percebeu quando você começou a caminhar com Cristo? Quais foram as coisas que você percebeu que estavam começando a mudar ali na sua vida?
Uhum. É uma mudança radical, né? Porque a gente começa. Porque a minha conversão também, nesse momento que eu fui para a igreja, na época eu trabalhava de vigia numa empresa. E aí eu tinha a liberdade de levar a Bíblia para o trabalho. E lá, como não era um trabalho, digamos assim, esforçado, era somente para estar ali observando o lugar, eu levava a Bíblia e começava a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia todinha nesse meu processo de novo convertido. Que E legal. aí Deus realmente abriu os meus olhos a respeito da palavra, e aí eu me apaixonei pela palavra. Eu me apaixonei pela Bíblia. Eu tenho um prazer em ler a Bíblia. É muito gratificante ler a Bíblia. E aí, uma das coisas que mudou na minha vida foi que eu não. Inclusive, no tempo que eu era aluno, talvez alguém já tenha passado por isso, tinha os Gedeões que dão as Bíblias nas escolas, e eu era adolescente e recebi uma Bíbliazinha daquela lá, e eu lia e não entendia nada. Não entendia nada. Eu tinha esse desejo de ler, mas eu não entendia. A gente lembra de Filipe, né, e o eunuco. Como é que eu vou entender alguma coisa se ninguém me explica? Mas depois da conversão foi algo muito sobrenatural. Eu comecei a ler a Bíblia e ali eu percebi o quanto era gratificante saber quem era Jesus, né, o autor da vida. Então, realmente me apaixonei pela Bíblia e me apaixonei por Jesus também. Aí sim, qual é a diferença do antes e depois? O antes eu não tinha entendimento da Bíblia. O depois, descobri a Bíblia, um verdadeiro manual para a vida. E aí, uma das grandes diferenças é essa. A gente, quando não entrega-se completamente, né? Porque muitas vezes as pessoas se entregam parcialmente, né? Fica em cima do muro e tal. Mas quando a gente se lança, aí o Espírito Santo abre o nosso entendimento e a gente começa a ser um leitor da Bíblia. Isso é muito bom. Exatamente. É verdade. Quando a gente se dedica mesmo ali à leitura da Bíblia, né? Uhum. Parece que vai criando assim uma vontade maior, uma fome maior. No começo não é fácil. Eu digo que quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei a criar propósitos e planos de leitura sobre minha vida. Não foi fácil. Às vezes apareciam empecilhos para não ler. Fazendo não sei o que, a vida corrida. Hoje não vai dar não, lê depois. Uhum. Aí depois vinha sono. Tava lendo ali a Bíblia, dava sono. Uhum. Mas aí à medida que a gente vai lendo, antigamente eu lia, vou ler aqui um capítulo a pulso ali. Hoje em dia eu tô lendo ali, começar a embalar, quando eu vou ver, já li 8 capítulos, 9 capítulos, 10 capítulos, numa tacada só. A pessoa vai lendo ali as histórias, Deus vai falando com a gente, e as coisas vão acontecendo ali na mente da gente, e a pessoa não quer parar, né? Verdade. Começa a ler. Aí, e isso dá mais fome. Uhum. Fome da presença de Deus, fome de aprender mais por Ele, e de estar ali, perto dele, lendo a Bíblia e abrindo nosso entendimento cada vez mais. E quando a gente não é convertido ainda, né? Antes eu passei por isso também de ler, não estou entendendo nada aqui. Mas aí depois que a gente, que o Espírito Santo começa a habitar dentro da gente, abre-se os olhos espirituais, abre-se o entendimento, e tudo parece fazer mais sentido do que a gente está lendo ali na Bíblia. Eu era tão de jeito, Pedro, que eu ficava ansioso, mas uma ansiedade Boa. no bom sentido, né? Uma vontade de poder ler logo. De chegar, olha assim, por incrível que pareça, de chegar a hora de ir para o trabalho, porque lá era só eu e Deus, né? Naquela estação de bombeamento ali, só eu e a palavra. E aí eu lia, começava a ler, a gente entrava no trabalho cerca de 6 horas da noite. E aí começava a ler, quando despertava assim, era 4 da madrugada. Caramba! Eu digo, poxa, aí ia para casa, mas já ficava ligadinho, poxa, eu preciso terminar aquela história, eu preciso saber o desfecho daquela história. Então foi muito bom, foi um início muito bom e foi bem saudável, graças a Deus, e a gente está firmado na palavra.
Glória a Deus. E falando de história, às vezes a gente lê, né? A gente já sabe o que vai acontecer, já sabe como, mas só que ainda cria aquele desejo de eu quero ler, eu quero saber o que aconteceu de novo. É interessante. Pastor, tem quantos anos de pastor já? Na verdade, um ano, né, Verinha? A gente atuando como presidente, né? Uhum. A gente foi consagrado pastor de igreja local, né, em 2017, e aí a gente ficou como pastor auxiliar. Uhum. E aí depois o pastor Ricardo foi para Petrolina cuidar de uma igreja lá em Petrolina, e aí nos colocou como pastor presidente. A gente está há um ano cuidando da igreja. Que legal, que bênção. E nesse caminho aí, teve alguma história assim que marcou a sua vida? Falou, rapaz, isso aqui vai ficar na minha mente por um bom tempo. Olha, Pedro, como um pastor auxiliar, eu acho que o pastor Ricardo estava um pouco ausente na época, e houve uma história bem delicada, assim, engraçada, que você ser pastor tem a questão das histórias com as ovelhas, né? Uhum. Então, imagine um pastor de verdade, de ovelha, animais, né? Ele está ali sempre cuidando para que não haja atrito no meio do rebanho, né? Uhum. Houve um tempo que duas ovelhas começaram a se estranhar lá. Sempre há mal entendidos, né? Sim. Uhum. Onde Faz tem parte. muita gente, sempre há mal entendido. E aí um dia eu ia saindo de casa com a minha esposa, ia tirando o carro, e aí de repente quando surge, parecia filme policial, de repente apareceu dois irmãos lá, arriscaram o carro lá, antes de eu sair da garagem, deu uma freada, aí desceram, um discutindo com o outro. Eu digo, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Aí foram se explicar por que isso e aquilo, um acusando o outro. Eu digo, calma, rapaz, senta aqui, vamos conversar. Aí a gente conversamos sobre aquilo que estava acontecendo e terminou eles fazendo as pazes, veio paz sobre aquela situação. E essa é uma das histórias que marcou, né? Imagina você saindo da sua carro, casa, né? cara, Do com a nada. família, e de repente eu digo, poxa, o que é isso? Mas foi uma história que ficou na minha mente. Ser pastor é um pouco sobre isso, né? São várias funções. Você é mestre, você ensina a palavra, você discipula, você é mediador de conflitos, você é tantas coisas em uma só. E não é uma missão fácil, assim, eu tenho certeza, né? Ser pastor, assim, ser parte da família pastoral é uma bênção muito grande. Eu vejo uma graça especial de Deus para a vida dessas pessoas. Certamente. E aí tem as partes boas e a graça de Deus, mas também tem os desafios no meio do caminho, né? E faz parte da caminhada do cristão, no geral. Mas eu queria saber da sua vivência como pastor, assim, da sua família também. Quais são os maiores desafios que vem junto com a responsabilidade, com o chamado? Quais você acha que são os maiores desafios, assim? Olha, Thalita, nesses últimos dias, a gente está, assim, na igreja, tentando criar uma cultura de transparência, né? Porque a Bíblia diz que onde há unidade, há uma bênção de Deus ali sobre aquele lugar, né? E a gente está trabalhando isso, na questão da transparência, uma cultura de transparência, de falar a verdade. E, assim, não é necessário que as pessoas façam o que a gente quer, porque muitas vezes não é possível e as pessoas precisam dizer não. Sim. E, assim, a gente está tentando colocar isso na igreja, essa cultura de transparência na igreja, e em casa também, porque até o pastor Hernandes Dias Lopes, ele conta uma história que diz assim, a vida do pastor é muito diferente, porque, por exemplo, você, como um pastor, você está ali estudando a Bíblia para pregar a palavra, né? Estudando, ou seja, algum livro e tal, aí está estudando. Vai passando alguém e diz, ih, pastor, está se divertindo, hein? E lendo um livro aí, né? Está se divertindo. Aí ele disse, não, meu irmão, não estou me divertindo não, estou trabalhando. Aí, muitas vezes, o pastor agora está
cuidando do jardim, está cuidando das suas plantas ali, diz, e pastor aí está trabalhando, não, estou me divertindo. Então a vida do pastor tem isso, como você mesmo falou, mas a família é o nosso porto seguro, é o nosso porto seguro, porque como foi citado, ultimamente nós fomos avós de 2 crianças, né? A Maia tem 1 ano e 2 meses e o Abner tem 4 meses, né? Sim. 5 meses, olha, auxiliar já. Sim. Pois é, e como é gratificante, Pedro, independente das lutas lá na igreja, independente da nossa vida pessoal, a gente chega em casa, de repente chega um neto, chega um filho e dá um abraço, a gente recebe um carinho, um beijo, cara, já era, o estresse já ficou para trás. Verdade. E assim, eu não consigo enxergar um pastor sem família, porque realmente é a família que nos traz um renovo. Claro que Deus, a gente orando e o Espírito Santo nos ajuda, mas a família é esse presente de Deus, como diz o Salmo 127. A família é esse presente de Deus, os filhos são o presente de Deus, que Deus nos traz para trazer esse refrigério para nossas vidas. Quantas vezes aqui a gente está falando a respeito do Evangelho e a gente sabe que a gente não pode ser hipócrita. Quantas vezes a gente está discutindo lá em casa? Discussão é uma coisa, brigas é outra, né? Sim, sim, sim. Quem é que não discute? Até para saber qual seria a melhor solução. Quantas vezes a gente está discutindo lá em casa e de repente chega um neto, chega uma neta, chega um filho. Meu irmão, já era, foi tudo por água abaixo ali, pronto, aí já abraça, a gente tem aquele carinho ali. Quando a menina vai embora, a gente já está apaixonado de novo. Então é gratificante. Eu estava falando outra vez para a igreja, né? Eu estou orando para que alguns de vocês tenham alguns filhos, né? Ednei era um dos meus alvos de oração, porque realmente a vida da gente se transforma depois que a gente é pai, viu, Pedro? Verdade. Thalita. Quando a gente é pai, quando a gente é mãe, tudo muda ali. Quando a gente é avó, verdade. Quando a gente tem essa bênção na nossa vida de ser pai, mãe, a gente entende um pouco, nem que seja uma gotinha, do que é o amor de Deus sobre as nossas vidas, né? Uhum. A gente consegue compreender um pouco desse amor. É verdade. E já falando ainda sobre família, como é para você conciliar o ministério pastoral, né, hoje como presidente da igreja de vocês, com o seu ministério familiar? Pedro, graças a Deus, Ele tem nos dado muita graça mesmo, porque a nossa igreja, os nossos líderes, eles nos ajudam bastante. Tem os líderes de G6 lá, são pequenos grupos nas casas, e realmente eles pastoreiam com a gente. É muito gratificante. Então, não se torna tão pesado a questão do pastoreio para o presidente da igreja. Então, eles têm me ajudado muito nesse ministério. Mas na questão da família, a gente tem que tirar tempo para a família. A gente tem tido esse cuidado. Até assim, eu estava vendo um vídeo a respeito da organização da casa e falando sobre os japoneses. E os japoneses, entre 5 coisas que eles fazem, esse costume de deixar as sandálias fora da casa. Sim. Na porta ali da casa, não é somente por questão de higiene, mas com aquilo ali, com aquele ato, eles estão dizendo, olha, os problemas que foram passados, foram adquiridos lá fora, fica lá fora. Fica lá fora. Agora aqui é outra coisa. Então a gente tem tentado, a gente ainda não conseguiu totalmente deixar os problemas lá fora. Às vezes a gente traz alguma coisa ali para dentro de casa, mas a gente continua nesse propósito de largar os problemas lá fora e cuidar mais dedicado à família, a cuidar da nossa família.
E assim, nós não somos perfeitos, estamos num processo, estamos aprendendo, mas quando a gente tem a atitude, o desejo, Deus nos dá graça e a gente consegue. Incrível. Sim. Sobre essa questão da família, assim, eu tô muito feliz hoje da gente ter esse bate-papo sobre família, porque, assim, ser perfeito é impossível, né? Só Jesus a gente passa a vida tentando. Mas é tão legal, assim, porque de tudo que a gente conversou aqui, a gente já falou sobre várias possíveis situações pra quem tá assistindo em casa. Tanta pessoa que ainda não formou a sua família, que ela sabe que dentro da vontade de Deus ela pode construir uma família que é assim, trazendo toda essa sensação que eu tive durante a nossa conversa. Uma família harmoniosa, uma família que tem a presença de Deus, uma família que é apoio nos dias difíceis, uma família que é conforto também nos dias felizes e aquele lugar onde você vai se sentir prazer. Para as pessoas que ainda não escolheram dentro da vontade de Deus e seguindo a voz do Senhor, isso é possível. Para as pessoas que não vivem essa realidade, ou porque já escolheram, mas estão enfrentando um momento difícil, ou então porque só não é a realidade da família, a família talvez ainda não conheceu a Cristo, Jesus pode trazer essa sensação para essa casa. Jesus tem poder de transformar e de levar uma família inteira, assim como ele fez com vocês, para os pés do Senhor e viver uma nova realidade. Jesus pode fazer essas coisas e pode transformar a família nesse lugar de harmonia, de paz, de conforto, porque quando uma pessoa se converte ao Senhor, através dessa pessoa, a família dela toda pode conhecer a Cristo. Jesus pode fazer isso. E assim, Jesus, ele é sensacional, ele é maravilhoso. Ele é fantástico, é nosso porto seguro e é com ele que a gente pode contar. E eu vejo também muito na nossa conversa aqui como é fundamental uma família que tenha a presença do Senhor e como é importante que a gente faça o que a gente pode, se dedique para que nossa casa seja um lugar da presença de Deus, tirar um tempo com a família, deixar os problemas para trás e ter esse cuidado e valorizar o espaço familiar, né? Porque pode ser que algumas pessoas valorizem outros espaços mais que a família, mas a família, ela é base, ela é tão fundamental para nós. E ela pode ser esse espaço da presença de Deus. Assim, muito interessante tudo que a gente vem trazendo hoje. Sim. E também ele falando sobre a parte dos chineses, né, japoneses, que deixam a sandália lá fora e deixam os problemas também lá fora. É muito interessante a gente trazer isso para o nosso dia a dia também, nosso cotidiano, porque quando a gente traz os problemas de fora para dentro de casa, acaba que a nossa casa deixa de ser aquele refúgio, aquela paz que era para ser, né? E quando a gente chega em casa, eita, agora eu tô chegando em casa, eu vou descansar minha mente, descansar meu corpo e estar ali tranquilo. A nossa casa é o nosso ponto de refúgio, o nosso ponto de descanso ali, a nossa família. E quando a gente traz esses problemas, traz tudo aquilo que afeta o nosso trabalho, né, que nos estressa para dentro de casa, acaba que deixa de ser, né? É verdade. Vira só mais um ambiente ali pesado de novo. Com algumas pessoas que discutem mais algumas coisas sobre trabalho. É verdade. E assim, a gente não pode estar sobrecarregado, porque se você sobrecarrega, se você está sobrecarregado, como é que você vai ajudar alguém que está precisando, né? Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado de sabedoria, né? De estar de pé para poder ajudar o que está. Se a gente pegar todo peso aí, a gente não vai poder ajudar ninguém. Então tem que estar saudável. Sim, verdade. Nessa sua caminhada cristã, assim, até hoje, pode ser só sua ou que você viveu com a sua família, teve alguma experiência na presença de Deus, assim, que foi marcante para você, que você, nossa, que graça de estar vivendo esse momento? Olha, semana passada, domingo, nós tivemos a conferência da família, lá em Petrolândia, na Igreja Batista Missionária. E ali foi bem gratificante, as pessoas compareceram, foi bem legal. E assim, depois nós tivemos um jantar com os pastores que vieram, né? Vieram o pastor Ricardo, a pastora Líbia lá de Petrolina, e trouxeram um casal, que é o Ângelo e a Isa, né? Um casal de pastores. E ali, diante daquele momento, a pastora Isa viu a nossa neta, o nosso neto, e aí falou assim, pastor Cícero, o senhor deve estar como quem sonha, né? Eu falei, porque ela viu, né, a minha alegria de estar ali com os netos, né, a gente desfrutando daquele momento. Então eu posso falar para você, Thalita, hoje, com toda a convicção que eu estou vivendo o melhor de Deus. Que legal. É muito bom isso, saber, né, por tudo que a gente passou. Talvez vocês não saibam, mas minha esposa, ela vem de um
pós transplante aí, transplante de rins, e assim, ela sofreu, quando nós nos convertemos, com 3 meses, ela recebeu esse diagnóstico, que os rins dela estavam paralisados, né? A partir daquele momento, ela começou a fazer hemodiálise. Paulo Afonso aqui pra gente não é estranho, porque a gente era bem frequente aqui em Paulo Afonso, devido a ela fazer esse tratamento de hemodiálise ali na Clínica Renal. Então, uma luta enfrentando essa questão do tratamento renal com a minha esposa, depois transplante também, outro processo, né? E aí foi muitas coisas que a gente passou na vida, mas nunca abandonamos o Senhor, nunca perdemos a fé. E aí hoje a gente olha para ela bem, olhar para os nossos filhos, os nossos netos. Tanto é que nós passamos 5 meses em Recife, devido ao transplante, e ela não pôde ver o neto que tinha nascido, né? E a neta fez aniversário de 1 ano, ela também não pôde ver, porque tinha que ficar lá. Uhum. Então, foi muitas coisas que a gente passou. Talvez alguém diga, se converteu e agora é só vitória. De certa forma é só vitória. Está na presença de Deus, ainda que venha lutas, continua sendo vitória, porque Deus é o nosso auxílio. Sim, sim. Mas, assim, tem dificuldade, tem aflições, mas a gente tem uma certeza. É que Ele está com a gente. Glória a Deus por todas essas bênçãos, assim, de verdade. É muito, muito feliz ouvir todas essas coisas e que Deus foi bom e fiel o tempo todo. E é como você falou, né? Às vezes as pessoas vão a Cristo e pensam que os problemas vão sumir. E, na verdade, a vida continua normalmente. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. E a gente pode caminhar aqui na terra sabendo que nós temos um Deus que luta as nossas batalhas por nós e que podemos caminhar com fé, crendo que Ele é maior e que Ele é a fortaleza para quando a gente precisar. E que o Senhor é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus por isso. E Ele mesmo vem aqui na Terra, né? Não ficou isento de passar por tribulações, passou também, mas na certeza que já era mais que vencedor. E mesmo assim também é com a gente. Se Ele passou por isso, quem somos nós para não passar também? Então a gente tem que passar, mas a gente tem um diferencial do pessoal que não conhece a Cristo, que é que a gente já sabe, já tem a certeza da nossa vitória, porque estamos em Cristo. É verdade. Então com isso a gente já tem a certeza da nossa vitória. Então, para que temer e se preocupar, sendo que estamos com o Deus que nunca perdeu uma batalha? É verdade. Não é isso? Glória a Deus. A coisa, a gente lê a Bíblia, Pedro, e a gente vê que a coisa era tão crítica que quando os discípulos falaram, olha, encontramos o Cristo, né? De onde ele é? Nazaré. E pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então, ele realmente se submeteu a coisa mais simples que existia. E eu creio, para nos dar um exemplo, de dizer, olha, é possível. Por mais delicada a situação em que você vive, é possível, porque Ele mesmo disse, eu venci o mundo. Então, a gente vai vencer também, em nome de Jesus. Pastor, entrando ainda, continuando no assunto sobre família, para você, assim, qual é o legado que você quer deixar para sua família, no caso, sua esposa, netos, filhos? O que é que você quer deixar de história para eles, o seu legado? Legado, ele é muito importante, né? Porque nos dias de hoje a gente vê falar muito sobre herança, né? Herança. Mas eu creio que o legado realmente é mais importante que a herança. A herança se perde, herança se desfaz no decorrer da vida, mas o legado ele fica para sempre. Então, o legado que eu pretendo deixar para a minha família é ser temente a Deus, servir no reino de Deus, servir ao Mestre, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque o próprio Paulo fala, né, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, esse legado eu pretendo deixar para os meus filhos, vivendo essa vida simples, né? Esse evangelho tão simples que é, Pedro. Muitas vezes os homens tentam complicar o evangelho, né? Acho que o poder sobe a cabeça, não sei, aí começa a inventar um monte de coisa e tal, mas
Cara, o evangelho é simples, Jesus ele é simples, é amar o próximo, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Aí tá Perfeito. feito. Amém, amém. Maia já está seguindo, né? Se ser apaixonada pela Bíblia, né? Que É legal. Então, A pastora Vera tá falando aqui no fundo, não sei se deu pra pegar, que Maia já tá seguindo os passos, já tá se apaixonando por Jesus. Que incrível, né? Glória a Deus. Isso é reflexo de uma família que caminha assim nos pés Sim, do Senhor. sim. E se as crianças podem viver isso é porque estão repetindo aquilo que elas estão vendo. Exatamente. E glória a Deus por todas essas coisas. Isso é um legado. É isso Sim, aí. verdade. Amém. Pastor, já estamos chegando próximo do final. Já! É porque a conversa tá tão boa que passa rápido e a gente nem veio. O pastor chegou aqui dizendo que era tímido, que não sei o quê, que falava pouco. E a conversa já está rendendo muito, graças a Deus. Amém. Conversa abençoada. Eu mesmo estou sendo extremamente abençoado com esse bate-papo. Um bate-papo muito legal. Tenho certeza que o pessoal em casa também está sendo muito abençoado. E como eu disse no começo, é uma honra receber o senhor aqui e um prazer imenso. E aí, tem mais alguma pergunta para ele? Por enquanto não, vou esperar a sua. Pronto, então assim, pra gente tá encerrando, Tá. eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas que estão enfrentando lutas, dificuldades e que precisam ouvir anseiam um pouco mais de Deus, né, sobre a vida delas. O que eu tenho a dizer para as pessoas que nos ouvem, nos assistem nesse momento, é que Deus é soberano. Muitas vezes a gente vê algumas situações, Pedro, que parece ser o fim. Rapaz, aqui não tem jeito não, aqui é o fim e tal. E Deus vai lá e reverte a situação. Então, o conselho que eu digo para você hoje, que talvez esteja vivendo uma situação delicada, uma situação difícil, é que não desanime. Não desanime, erga a cabeça. Quando você ergue a cabeça, você vai ver o céu. E é justamente a morada do Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, que reverte situações. Então não desista. Não sei qual o seu problema, não sei o que você está passando, mas tem um Deus que resolve tudo. É o Deus do impossível. É Jesus. Glória a Deus. Amém. Que Glória a coisa Deus. linda. E é isso, né? As pessoas às vezes ficam atribuladas pensando o que eu vou fazer, achando que aquela batalha que tá passando é a última, o fim ali, daquilo ali não vai escapar. Só que aí quando a gente roga a Deus, ora por Ele e olha para o céu, vê o nosso refúgio, o nosso escape, aquele que tem as soluções para todos os problemas a qual estamos enfrentando, né? Uhum. E nele a gente encontra todas as coisas, pode todas as coisas e somos fortalecidos no meio das tribulações. É É isso aí. verdade. Uma das coisas que me chama a atenção, muitas vezes, nós somos seres humanos, né? Humanos, e às vezes olha para a situação e acha que não tem jeito. Mas aí eu me lembro da Bíblia, o povo estava orando pela vida de Pedro, né? Pedro estava preso e o povo orando por ele. E aí Deus, você conhece a história, faz um rebuliço, Pedro é solto, vai lá bater na porta e as pessoas, Pedro, é você mesmo, está aqui. Então, muitas vezes a gente olha e a nossa incredulidade diz, ainda que a gente não fale, mas a gente pensa, eu acho que é o fim. Aí Deus vai e faz o mover, é o fim nada. Aí faz com que a pessoa se levante, se torne um homem de Deus, uma mulher de Deus e tudo muda. Hoje mesmo a gente estava fazendo caminhada com um rapaz que tem problema com álcool, né? E a aparência dele estava bem delicada. Mas eu já aprendi. Eu não quero mais ficar pensando, acho que vai ser o fim, porque eu creio num Deus Todo-Poderoso que assim como mudou a minha vida, ele pode mudar a vida de qualquer um. Amém. Basta a Amém. pessoa se achegar a ele. Amém. Amém. Verdade. E trazendo também para o pessoal que já conhece a Deus, né, que já são crentes, já conhece o poder do Espírito Santo e às vezes está passando por uma tribulação a qual acha que Deus parou de olhar para ela, que Deus esqueceu ela, que Deus não está... eu acho que eu sou pecador demais, estou cometendo muitos erros
na minha caminhada cristã e Deus parou de olhar para mim. Muitas vezes ela está passando por uma prova para subir de nível. Exatamente. Está ali passando por algo que Deus quer levar ela para mais fundo. Está deixando passar por aquela tribulação porque Deus quer que você esteja mais próximo dele, buscando mais a ele, orando mais, lendo a Bíblia mais e querendo estar mais próximo dele, deixar que ele tome conta da sua vida. É verdade. Parar de fazer as coisas com a força do seu braço e deixar que o braço de Deus haja com resolução dos problemas. Verdade. E aí, tem mais alguma pergunta? Não, é isso mesmo. Mas, na verdade, eu tenho agradecimentos, né? Eu queria agradecer ao pastor Cícero, a pastora Vera, a Ednei, que está aqui junto com a gente. Muito obrigada pela sua vinda aqui hoje. Nosso bate-papo foi muito importante. Foi muito rico da presença de Deus, muito edificante. Eu tenho certeza que não só quem está aqui na sala hoje foi edificado, mas o pessoal de casa também vai ser muito abençoado por tudo que foi trazido aqui. A presença de Deus na casa de vocês, na vida de vocês, na forma como vocês levam o serviço é nítida. Glória a Deus por isso, que vocês continuem sendo uma bênção por onde vocês caminharem, sendo voz de Deus, sendo mãos de Deus. E que Deus continue abençoando vocês, a família de vocês. Vocês são uma bênção já. Amém. Que o Senhor continue sendo cada vez mais abundante na família de vocês e através de vocês. Assim, muito obrigada. Foi muito bom mesmo estar aqui. E as minhas considerações é que foi uma honra novamente trazer vocês aqui. Breve a gente pode marcar uma visita lá também na igreja de vocês, um outro podcast, um outro bate-papo também, que foi muito abençoado. E as portas estão abertas aqui também para vocês, se vocês quiserem vir aqui visitar. Hoje a gente tá gravando esse episódio no dia do congresso de jovens. Vocês vão ficar aqui para assistir. Tenho certeza também que vão ser muito abençoados através das ministrações que vão ter. E é isso, agradecer novamente a presença, a disponibilidade de sair lá de Petrolândia para cá. Obrigada, gente. Para estar atendendo o nosso chamado. Mas é isso. Somente agradecer, gratidão por tudo isso e por trazer essa palavra abençoada para essa mesa de podcast. É isso aí. Pedro. Agora veja só, Pedro, essa pessoa que está ali, bem ali, ó. Olha pra cara dela. Tô vendo, ali na câmera. Ela ainda não deu like, cara. A gente lembrou no começo. Ela já ouviu várias coisas da parte de Deus aqui hoje. Foi abençoada. Extremamente abençoada. E ela não nos deu like. Estamos te lembrando de novo. E nem se inscreveu no canal. Como é que pode? Não pode. Estamos te lembrando novamente, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque toda segunda-feira às 19 horas vai chegar uma notificação no seu celular bem assim. Plim! E você vai lembrar que tem episódio novo do Evancast. Mas não somente isso, nós estamos presentes em várias outras redes sociais. Aonde nós estamos, Pedro? Exatamente, estamos no Spotify, no TikTok, no Instagram, com cortes maravilhosos para você. E no Spotify temos o nosso episódio completo em áudio e em vídeo. Você que está viajando e deseja assistir, não tem YouTube no meu carro. Mas tem um celular com Spotify ou então um aparelho lá, multimídia do carro tem Spotify. Então você vai lá e assiste o episódio, tanto em áudio como em vídeo, e não perde nada e fica por dentro de tudo que acontece aqui, não é isso? Então é isso, deixa o like, inscreva-se no canal e acompanhe a gente nas nossas outras redes sociais. Queremos agradecer também aos nossos patrocinadores que vêm investindo na gente, acreditando nesse projeto maravilhoso, que produzimos um conteúdo com um propósito para as pessoas que nos assistem e as que ainda vão assistir também. É isso mesmo, porque você vai compartilhar os conteúdos e as pessoas também vão ser edificadas por eles. Exatamente, agradecer mais uma vez ao pastor Cícero, a sua esposa, a Ednei, que veio aqui e também indicou o pastor para estar aqui, e agradecer a vocês que assistiram. E olhando para essa câmera do meio, vamos estar dando um tchauzinho e tchau, dizendo galera, até semana que vem. Ou até amanhã não. Até semana que vem.